As crianças podem acompanhar o Jaed, os pré-adolescentes, crianças de 11 para baixo, pré-adolescentes. Vamos lá. Esses últimos dias estavam antecedendo o início do acampamento, pelas dificuldades que tivemos de encontrar irmãos para pregar aqui durante esse período. Eu creio que nós convidamos uns 15 irmãos, pelo menos entramos em contato com mais ou menos uns 15 irmãos ou mais, e nenhum deles pôde estar presente conosco nesses dias. Então nós chegamos à conclusão de que tinha que abrir a Bíblia e começar a estudar alguma coisa, porque provavelmente não teríamos mesmo os irmãos aqui nesses dias. E o Senhor colocou no meu coração as meditações da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então nós vamos hoje apenas fazer uma introdução a essa carta. Vamos ler aqui vários versículos e procurar fazer uma breve introdução dessa carta, procurando tirar os principais ensinos contidos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos ler versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Capítulo 3, e o versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, e insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E versículo 6.
Paulo diz acerca de si mesmo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós contamos com a bênção de Deus na exposição da sua santa palavra. Como falamos, nós vamos dar uma breve introdução a essa carta. Pelo menos 4 pontos poderiam ser examinados, introduzindo o estudo dessa carta. Em primeiro lugar, quais são as circunstâncias em que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo? Quais eram as circunstâncias que cercavam o apóstolo Paulo e que cercavam as igrejas nesses dias? Timóteo, o jovem Timóteo, quais eram as circunstâncias? Esse é o primeiro ponto a considerar. O segundo ponto a considerar é que relação esta carta tem com os nossos dias. O que essa carta, os ensinos desta carta têm a ver com os nossos dias? Quais são as aplicações para os nossos dias? O terceiro ponto que nós podemos destacar é qual é o foco principal, qual é a mensagem dessa carta. A mensagem mais evidente que Paulo deixou nessa última carta da sua vida. E o quarto ponto, quais as aplicações pessoais que nós podemos tirar para nós, fazendo uma consideração geral dos 4 capítulos dessa carta. Quais são as aplicações que nós tiramos para nós, aplicações pessoais, para os nossos dias e para a vida particular, para a vida das igrejas dos nossos dias. Então são esses os 4 pontos que nós hoje queremos usar para fazer uma introdução ao estudo dessa carta. Primeiramente, quais eram as circunstâncias que cercavam o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta? O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez, provavelmente preso em Roma. Era um preso do Império Romano, na época de Nero, um homem que ficou muito conhecido pela sua loucura, pela sua crueldade, especialmente contra os cristãos. Foi aquele homem que incendiou a cidade de Roma, colocou a culpa nos cristãos e agora passou a exterminar os cristãos, fazendo com que todo o império viesse a odiar os crentes, odiar as igrejas naqueles dias. E o apóstolo Paulo estava preso nessa época, quando escreveu essa segunda carta a Timóteo. Esse segundo aprisionamento de Paulo foi muito diferente da primeira vez, quando no finalzinho do livro de Atos conta que ele ficou preso, mas ele tinha uma liberdade, uma certa liberdade, porque ele ficou numa casa alugada, claro que junto com os soldados romanos 24 horas por dia, mas ali diz, Atos dos Apóstolos, que ele recebia a todos que o procuravam, e ele pregava o reino de Deus, ele ensinava a palavra de Deus, e dali ele pôde escrever também muita coisa, escrever cartas para auxiliar as igrejas. Então naquele primeiro aprisionamento ele desfrutou de uma certa liberdade, e pôde servir ao Senhor, tendo a proteção do império. Estava preso, mas é como protegido pelo próprio império para servir ao Senhor e escrever cartas e ajudar na pregação do Evangelho, do reino de Deus. Naquela primeira vez, no seu primeiro aprisionamento, quando ele escreveu aos Filipenses, ele demonstrou ali na carta aos Filipenses que ele tinha uma forte convicção no coração de que ele seria libertado e que ele continuaria aqui para ajudar as igrejas, ajudar os irmãos a desenvolver a fé, as igrejas a desenvolver. Ele tinha forte convicção de que ele seria libertado e que continuaria com os irmãos. E realmente isso aconteceu, ele foi livre, e durante do tempo que ele ficou livre da prisão, ele pôde fazer muita coisa, fazer algumas viagens, escrever algumas cartas. Mas agora, nessa ocasião, quando ele escreveu 2 Timóteo, o seu aprisionamento agora é bem diferente. Paulo já contempla que nessa carta, o fim da sua vida, ele já está certo que agora chegou mesmo o fim do seu ministério terreno. Então nós tínhamos lido aqui o capítulo 4, versículo 6, quando ele está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Ele diz, já chegou agora o tempo da minha partida. E ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, as palavras do apóstolo Paulo já demonstram, cheguei realmente ao fim do meu ministério, cheguei ao fim da minha vida, agora acabou, a passagem pela terra acabou, agora estou aguardando a minha entrada no céu, onde vou receber a coroa da justiça. Eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ele está triunfantemente terminando a sua vida como servo do Senhor, como fiel servo do Senhor. Então, são essas as circunstâncias que cercavam o apóstolo Paulo. Ele está chegando ao fim da sua vida, ao fim do seu ministério, ele tem a certeza de que a coroa da justiça já o está aguardando, que o Senhor o aguarda com a sua premiação, recompensando o servo fiel por tudo que ele fez, por toda a sua luta, todo o seu combate aqui durante a vida. Agora, é interessante notar que quando as pessoas vão se aproximando ao fim da vida, quando as pessoas percebem que está chegando mesmo ao fim da vida, muitas pessoas se tornam amargas, se tornam tristes, abatidas e começam a reclamar das coisas que durante a vida sofreram, né, das experiências que tiveram durante a vida aqui, que foram experiências amargas, difíceis, as amarguras da vida. As pessoas começam a trazer aquilo à mente e repetir aquilo constantemente. Quando a pessoa se aproxima da morte, muitas delas, elas demonstram uma grande preocupação com os bens que estão deixando, como administrar esses bens, como repartir esses bens com aqueles que vão ficar. E muitos outros realmente caem numa tristeza muito grande por estar perdendo a oportunidade de desfrutar do mundo, desfrutar das coisas dessa vida passageira. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, findando a sua vida aqui, findando o seu ministério, já tem certeza que vai acabar mesmo a sua vida. Ele sabe que o seu dia está chegando e ele vai ser morto. Ele não vai morrer de morte natural. Ele vai ser executado, ele vai ser decapitado pelo Império Romano. Mas diante disso, em nenhum lugar nós encontramos Paulo lamuriando, reclamando da vida, reclamando dos sofrimentos que ele teve, reclamando que durante a sua vida ele não pôde ajuntar riquezas, reclamando que ele perdeu muitas oportunidades de talvez crescer financeiramente aqui nesse mundo e desfrutar dos privilégios, das delícias que esse mundo pode oferecer. Ele não demonstra nenhuma tristeza quanto a isso. Até mesmo quanto aos seus bens materiais, a única coisa que ele possuía no fim da sua vida era uma capa e alguns livros, dos quais ele sente falta e pede Timóteo, traz para mim a capa, traz para mim os livros, os pergaminhos. Parece que era só isso que ele tinha de bens materiais aqui. Mas esse homem possuía uma riqueza incalculável diante do Senhor. E é como se ele estivesse dizendo, olha, não importa se aqui só tem uma capa e alguns livros. O que importa é a riqueza incalculável que está me aguardando daqui a alguns dias, na presença do Senhor. Ele realmente demonstra uma despreocupação consigo mesmo nos últimos dias da sua vida. E a sua grande preocupação, demonstrada especialmente nessa última carta, é quanto aos perigos e quanto às pressões que os irmãos, que as igrejas, que os pregadores daqueles dias iriam sofrer, já estavam sofrendo e continuariam a sofrer ainda mais depois da sua partida. Então a sua preocupação é sobre esses perigos, sobre essas pressões que iriam se sobrepor à igreja naqueles dias, e estava preocupado então em que já naqueles dias Deus levantasse homens fiéis, líderes fiéis, ministros fiéis, pregadores fiéis, crentes fiéis, para combater o bom combate, para manter o bom depósito que ele deixou, para ensinar fielmente a palavra de Deus, para não permitir que houvesse distorções da sua palavra, que mantivesse a sã doutrina como ele ensinou,
Essa era a sua grande preocupação, que Timóteo, Tito e outros que seriam ensinados por esses fossem levantados por Deus para enfrentar dias tão difíceis que viriam futuramente. Essa é a grande preocupação dele. Está preocupado com a igreja que vai ficar. Está preocupado em que a igreja tenha no seu meio homens fiéis, pessoas fiéis, para manter a sã doutrina, as sãs palavras, as quais ele está acabando de dar a sua vida por elas. Verdades que ele tanto amou, que dedicou a sua vida e agora vai morrer por causa delas. Ele está preocupado em que houvesse outros agora, também fiéis, dispostos a combater o mesmo combate que eles haviam visto na sua própria pessoa. O segundo ponto que nós queremos considerar nessa carta, de maneira geral, hoje apenas introduzindo, é que relação essa carta tem com os nossos dias. O que os ensinos dessa carta têm a ver com os nossos dias? Porque não adianta de nada estudar a história dessa carta, as circunstâncias dessa carta, se ela não traz nenhum ensino para nós hoje. Então, que relação essa carta tem com os nossos dias? Paulo, durante o seu ministério, ele enfrentou dias muito difíceis. Ele, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala que ele sofreu açoites, que ele sofreu apedrejamento quase até a morte, ele foi aprisionado várias vezes, ele sofreu fome, frio, nudez, perigo, espada, passou muito aperto entre falsos irmãos, entre salteadores, passou por necessidades financeiras. Esse homem viveu realmente dias muito difíceis, em certos aspectos. Mas agora está terminando o seu combate. E ele está agora preocupado com aqueles que vão continuar. Porque esses que vão continuar, ele vai dizer, vocês vão enfrentar dias muito difíceis. Ele diz no capítulo 3 para Timóteo, sabe Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, se nos dias dele ele já enfrentava tempos difíceis, agora ele diz para Timóteo, Timóteo, esteja preparado, você vai enfrentar tempos ainda mais difíceis. E eu penso agora que os dias que Paulo está dizendo aqui, dias difíceis, dias trabalhosos, como diz a versão corrigida, seriam tempos realmente muito difíceis em outro aspecto. É claro que as perseguições ainda iriam continuar um certo tempo, mas o que Paulo revela nessa carta aqui é que esses tempos difíceis seriam por 3 principais motivos. Primeiro motivo, o aumento das heresias, a multiplicação de ensinos distorcidos. Haveria realmente uma multiplicação de pessoas, de ensinadores, de líderes, torcendo as verdades que foram ensinadas com pureza até nos dias do apóstolo Paulo. E essas heresias haveriam de se multiplicar, trazendo muito prejuízo para as igrejas, trazendo muita preocupação para os anciãos, para os presbíteros das igrejas, trazendo muita confusão para a mente dos crentes daqueles dias. E Paulo está muito preocupado quanto a isso, a esse aumento de heresias, de distorções da palavra de Deus. Ele fala muito nessa carta acerca de falatórios inúteis e profanos, e de coisas que não têm nenhum valor, e que trazem catástrofe para os ouvintes, subversão dos ouvintes. O segundo motivo, porque seriam dias difíceis, os dias futuros, ele declara aqui no capítulo 3, seria o agravamento do caráter dos homens. Os homens, desde o pecado, desde o início, se tornaram maus. Gênesis capítulo 6 diz que Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Mas o apóstolo Paulo está revelando aqui, pelo Espírito Santo, no capítulo 3, que os homens dos últimos dias seriam, o caráter mau dos homens iria se aflorar cada vez mais. E nos últimos tempos, Paulo vai dizer, olha, os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, serão avarentos, serão orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, sem afeição natural, sem domínio de si. Ele vai descrever aqui o caráter dos homens dos últimos dias. E seriam esses homens
com esse caráter ruim, péssimo, aflorado nos últimos tempos, homens egoístas que iriam amar mais a si mesmos do que a Deus, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Seria no meio desses homens que Timóteo haveria de viver, Tito, e os que viriam depois, nós que vivemos hoje. Então, que relação essa carta tem a ver com os nossos dias? Eu creio que todos aqui vão concordar. É no meio dessa geração que nós hoje estamos vivendo. No meio desse povo que é ingrato, irreverente, orgulhosos, amante de si mesmo, amante dos prazeres e não amante do Senhor, tendo uma forma de piedade, tendo uma aparência de religiosos, tendo uma aparência de cristãos, mas sem poder para viver a vida cristã. É no meio desse povo que nós vivemos hoje. Então, por isso que essa carta tem muito significado, muito ensino para nós nos nossos dias. Terceiro motivo porque esses dias futuros seriam difíceis, conforme Paulo demonstra aqui, seria também por uma ação demoníaca no meio do povo. E uma ação demoníaca disfarçada no meio do povo de Deus. Paulo cita aqui em capítulo 3 a ação de Janes e Jambres, embora esses nomes não aparecem lá no Velho Testamento, mas a tradição judaica crê realmente que esses Janes e Jambres foram aqueles dois que, quando Moisés e Arão fizeram sinais pelo poder de Deus diante de Faraó, esses dois também fizeram os mesmos sinais pelo poder de Satanás. Então Paulo cita isso aqui como sendo aqueles que, tendo forma de piedade, mas negando entretanto o poder, iriam fazer uma imitação daquilo que é de Deus nos últimos dias. E eu creio que todos aqui, não sei se todos, mas talvez a grande maioria vai concordar que nós temos hoje, já há muito tempo, trabalhando incansavelmente como forma de piedade, como cristãos, com a palavra de Deus nas mãos, uma imitação quase perfeita da Igreja do Senhor Jesus, uma imitação quase perfeita de ministros do Senhor. No entanto, o apóstolo Paulo já havia dito em 2 Coríntios capítulo 11, acerca de que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E ele havia falado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias alguns iriam se apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, a ação demoníaca, nos últimos dias, no meio religioso, no meio cristão, assim, se podemos dizer assim, seria também o agravamento da situação dos últimos dias. Então, esses três motivos, eu creio que são os principais, para dizer que nos últimos dias, realmente seriam dias muito difíceis. Primeiro, pelo aumento das heresias, os ensinos distorcidos. Segundo, pelo agravamento do caráter dos homens dos últimos dias, do capítulo 3. E em terceiro lugar, a ação de Satanás, a ação dos demônios, se introduzindo no meio do povo de Deus, disfarçando-se e introduzindo as suas heresias, introduzindo os seus próprios ensinos. Terceiro ponto a ser considerado nessa carta. Qual é o foco principal dessa carta? Qual é a mensagem que essa carta deixa para nós? Estudando os 4 capítulos, o que fica na nossa mente estudando essa carta? O foco principal dessa carta é um apelo. É um apelo clamoroso do apóstolo Paulo. É o apelo de alguém que vai morrer. É o apelo de um homem de Deus que deu a sua vida pelo Evangelho, que sofreu muita coisa por amor ao Evangelho, pelas igrejas, pelos irmãos. E esse homem está chegando ao fim da sua vida. E ele está apelando pelo Espírito Santo. Ele está fazendo um apelo aos líderes cristãos. Ele está fazendo um apelo aos ensinadores nas igrejas locais. Ele está fazendo um apelo aos anciãos, aos presbíteros das igrejas locais. Ele está fazendo um apelo a todos os crentes em geral, aos jovens nas igrejas locais. Ele está fazendo um apelo para que sejam firmes, para que sejam insistentes com a palavra de Deus, que esses anciãos, que esses ensinadores, que esses crentes, que esses jovens, que eles se esforcem ao máximo para manter o padrão das sãs palavras que ele ensinou. Ele está fazendo um apelo para que
esses cristãos juntos, a liderança da igreja, os anciãos, os presbíteros, os ensinadores, os jovens das igrejas, se esforcem para guardar o bom depósito que ele, com muito custo, guardou até o fim da sua vida. Ele está fazendo uma apelo para que nós não nos desmotivemos diante das dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Ele está fazendo um apelo para que nós não desanimemos diante das críticas, da zombaria, do abandono que ele, o apóstolo Paulo, experimentou nos últimos dias. Ele fala aqui de vários que o abandonaram. Os da Ásia me abandonaram, Demas me abandonou, e vários outros ele cita aqui que o abandonaram, só Lucas estava com ele. Nos últimos dias, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, aqueles irmãos que quiserem ensinar a palavra de Deus e insistir que a palavra de Deus seja mantida na igreja local, nas suas vidas particulares, serão abandonados. Serão abandonados pelos próprios irmãos. Serão abandonados pelos familiares. Serão criticados pelas igrejas. Serão abandonados por pregadores do Evangelho. E esses irmãos dos últimos dias, eles terão que ser corajosos. E Paulo faz esse apelo para Timóteo no capítulo 2. Não te envergonhes. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor. Aqueles que quiserem manter a palavra de Deus e considerar que isso aqui é o bom depósito, e ensinar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, e fazer com que adolescentes na igreja, jovens da igreja, adultos da igreja e os velhos da igreja aprendam a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo ensinou, esses vão ser perseguidos, esses vão ser criticados. Então essa carta é um apelo de um homem que está morrendo, mas está deixando sair pela sua garganta um apelo para que aqueles que vão ouvir, aqueles que vão estudar essa carta, tomem uma decisão nas suas vidas, que não se deixem desmotivar, que não se deixem acovardar diante das verdades da palavra de Deus, que preguem essas verdades, que mantenham essas verdades, que defendam essas verdades, que assumam compromisso com essas verdades, que pratiquem essas verdades, que demonstrem diante das pessoas uma vida comprometida com essas verdades que ele chama aqui as sãs palavras, uma sã doutrina, uma doutrina sadia que ele deu, que ele transmitiu de maneira oral, nas reuniões, particularmente, e deixou registrado através das suas cartas, onde nós temos tantas doutrinas para a vida cristã particular, para a vida da igreja, para a vida da família, para a vida dos homens, das mulheres, jovens e velhos. Esse é o apelo de um homem que amou o Senhor, que na sua conversão ele ouviu as seguintes palavras do Senhor: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E esse homem aprendeu durante seu ministério, até o fim da sua vida, que importava mesmo, e que o Senhor Jesus Cristo era digno de sofrer por ele. Esse homem sabia o que é sofrer por Cristo. E antes da sua partida, ele deixa esse alerta, esse apelo, esse clamor, para que nós hoje ouçamos o seu clamor e não venhamos a ser covardes, não venhamos a ser medrosos, tímidos em relação à verdade que ele ensinou. Que as igrejas sejam despertadas para valorizar a sua doutrina, podemos dizer assim, a doutrina que Paulo ensinou. Depois nós vamos, se Deus permitir, destacar um pouco mais disso. Finalmente, um último ponto a ser considerado nessa carta seria quais as aplicações pessoais que uma vista geral dessa carta nos proporcionaria. Olhando para os ensinos dessa carta, o que isso vai nos proporcionar? Eu creio que uma consideração atenciosa dos ensinos dessa carta de Paulo a Timóteo, a sua última carta, antes da sua morte, vai nos levar a questionar a nós mesmos, particularmente. Tenho eu sido corajoso, como Paulo foi? Tenho sido eu firme
na doutrina, na verdade, no amor, como Paulo foi? Ou estou devendo em relação à coragem, ousadia, firmeza? Essa carta vai nos levar a considerar a nós mesmos se nós estamos nos reavivando diariamente, reavivando o dom de Deus que há em nós. Assim como Paulo falou com Timóteo, no capítulo 2, capítulo 1, que reavives o dom de Deus que há em ti. É um reavivar diário, a cada dia, a cada manhã, reavivar aquela chama que Deus colocou no nosso coração, que possivelmente nos primeiros dias ardeu, inflamou, mas que depois, com o passar do tempo, foi se esfriando, foi se espalhando. Então vai nos levar a considerar se nós estamos nos reavivando diariamente para servirmos ao Senhor e para vivermos vidas cristãs vitoriosas. Essa carta vai nos levar a considerar se estamos mantendo o padrão, mantendo o modelo que foi deixado. Porque há um modelo de igreja no Novo Testamento, há um modelo de vida cristã no Novo Testamento. Essa carta vai nos fazer pensar nisso. Será que nós estamos no modelo? Será que o modelo que o apóstolo Paulo deixou como apóstolo, as revelações foram dadas diretamente do Senhor Jesus a ele, para que ele implantasse um modelo para a igreja? Será que eu estou mantendo esse modelo na minha vida particular? Será que a igreja local onde eu reúno está mantendo o modelo, o padrão deixado pelo apóstolo Paulo? A consideração dessa carta também nos levará a questionar se, por outro lado, nós estamos sendo intimidados. Se nós estamos nos tornando muito tímidos, muito medrosos e até, no certo sentido, covardes com as verdades que o apóstolo Paulo ensinou, e se nós estamos deixando certas páginas de lado das Escrituras, se nós estamos deixando certos capítulos das Escrituras de lado, porque os irmãos não gostam de ouvir isso, porque as irmãs não gostam de ouvir isso, porque os jovens não gostam de ouvir isso. Essa carta vai nos fazer pensar nisso, da nossa posição em relação à coragem ou covardia. E essa carta também vai nos fazer pensar se nós estamos influenciando a sociedade que nós vivemos. Esse mundo corrupto e essa sociedade descrita no capítulo 3, esses homens amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, que têm forma de piedade, mas não têm poder para viver a vida cristã. Se nós, com a nossa vida, estamos sendo tão diferentes deles, que nós estamos influenciando, incomodando eles, ou se eles estão nos arrastando. Se nós estamos tendo coragem, força, vigor para influenciar eles, ou se eles, como essas enchentes dos últimos dias, estão inundando tudo e estão nos levando. Nós estamos sendo levados pela correnteza desse movimento moderno, de cristianismo moderno, de religião moderna dos últimos dias. Se essa onda está nos levando também, ou se nós estamos agarrados, firmes, naquilo que é imutável, a palavra de Deus, a doutrina do apóstolo Paulo para a vida da igreja. Estou destacando aqui a doutrina de Paulo, porque estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo. Ele fala das palavras que de mim ouviste. Claro que existem outros apóstolos, existem outros ensinos, mas depois vamos considerar isso melhor. Eu creio que essas considerações acerca dessa carta vão nos ajudar a talvez mudar alguma coisa na nossa condição espiritual, na nossa posição espiritual e nas nossas decisões espirituais nesses últimos dias. Que o Senhor nos ajude a sondar a nós mesmos, analisarmos a nós mesmos em relação à vida do apóstolo Paulo, ao procedimento de Timóteo demonstrado nessa carta, as pressões dos últimos dias, como é que nós estamos em relação a essas pressões dos últimos dias, e se o Senhor está podendo contar conosco nesses últimos dias para sermos luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, ou se nós estamos escondidos no meio dessa geração, nos acovardando do Senhor, nos acovardando da sua palavra. Que o Senhor aplique essas verdades desde já aos nossos corações.
Amém. Amém.